Trovões sacudiam as janelas antigas. A chuva açoitava o vidro, borrando a noite lá fora. Dentro do sanatório, uma única lanterna piscava, lançando sombras longas e dançantes. Uma jovem enfermeira, Isabela, cantarolava uma música suave e melancólica enquanto se movia entre as camas. Seu sorriso sereno, quase predatório. Seus dedos, longos e pálidos, ajustavam um cobertor em volta de uma cama vazia. O sanatório estava estranhamente silencioso, exceto pela fúria da tempestade e pelo farfalhar de seu uniforme engomado. Era um lugar esquecido pelo tempo, mergulhado em um silêncio que parecia mais pesado que as nuvens de tempestade acima. Lucas recobrou a consciência com um suspiro. Ele não sabia onde estava, mas a sensação de pânico era inconfundível. A dor percorreu sua cabeça, sua visão turva, desorientada. Ele tentou se lembrar do que havia acontecido, mas tudo estava confuso. O ar cheirava a antisséptico e algo mais, algo antigo e bolorento. O ambiente era opressor, como se o tempo tivesse parado ali. Ele se lembrou dos faróis cegantes, do chiado dos pneus, do impacto de esmagar os ossos. A memória era vívida, quase palpável. Seu carro destruído, uma bagunça mutilada na estrada escorregadia pela chuva. A cena do acidente parecia um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Então, ele a viu. Isabela. Ela parecia surgir das sombras, trazendo consigo uma sensação de calma. Seu sorriso era suave, seu toque gentil enquanto ela verificava seu pulso. Havia algo reconfortante em sua presença. Bem-vindo de volta. Você sofreu um acidente. Você está seguro agora. As palavras dela eram tranquilizadoras, mas Lucas ainda se sentia perdido. Mas suas palavras ofereceram pouco conforto. A escuridão ao redor parecia viva, como se estivesse observando cada movimento seu. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele lugar parecia errado, mergulhado em uma energia perturbadora que o deixava nervoso. Ele sabia que algo estava fora do lugar, mas não conseguia identificar o que. A sensação de perigo iminente era inescapável, e ele se perguntou se realmente estava seguro. Dias se transformavam em noites, e noites em dias, em um ciclo interminável que parecia não ter fim. Lucas, preso em sua cama por uma dor latejante na perna, tornou-se profundamente consciente do ritmo do sanatório. Cada movimento, cada som, cada silêncio, tudo parecia amplificado em sua mente. Ou melhor, a falta dele. O silêncio era quase ensurdecedor, uma presença constante que o envolvia. Não havia outros pacientes, nem médicos visitantes, nem enfermeiras agitadas. Apenas ele, sozinho em um mar de camas vazias e corredores desertos. Apenas a tempestade incessante lá fora e o sorriso sempre presente de Isabela, que parecia saber mais do que deixava transparecer. Ele começou a notar coisas, pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Sussurros no limite da audição, sombras passando rapidamente pelas portas. O leve cheiro de decomposição que se agarrava ao ar como uma mortalha. Era como se o próprio sanatório estivesse vivo, respirando ao seu redor. E Isabela sempre observando, seus olhos brilhando com uma intensidade desconcertante, como se pudesse ver através dele, até sua alma. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado, estudado como um inseto sob um microscópio. Cada movimento seu parecia ser registrado, cada suspiro, cada batida de seu coração. Certa noite, movido por uma crescente sensação de desconforto, Lucas começou a explorar. Ele não sabia exatamente o que estava procurando, mas algo o impelia a continuar. Cada passo que dava, o som de seus próprios passos ecoava pelas paredes, aumentando a sensação de inquietação. Ele descobriu um antigo escritório empoeirado, suas prateleiras repletas de antigos textos médicos e registros de pacientes. O ar estava pesado com o cheiro de papel velho e mofo, e a luz fraca mal iluminava o ambiente. Ele puxou um arquivo,
suas páginas frágeis com o tempo. Cada folha parecia que poderia se desintegrar a qualquer momento. Mas ele continuou folheando, determinado a descobrir o que estava escondido ali. O nome no prontuário enviou um arrepio pela espinha dorsal. Isabela. Ele conhecia esse nome, mas não conseguia lembrar de onde. A sensação de déjà-vu era inegável. Em pânico. Como isso pode ser? Ele gritou, sua voz ecoando pelo corredor vazio. O medo começou a tomar conta dele. A fotografia que acompanhava mostrava uma jovem, suas feições idênticas às da enfermeira que cuidava dele. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Era como se o tempo não tivesse passado para ela. Mas a data no registro era do século XIX. Como isso era possível? Ele se perguntou, sua mente girando com perguntas sem respostas. O pânico apertou sua garganta. Como isso poderia ser? Ele sentiu como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Isabela não envelheceu um dia. Era como se ela fosse imune ao tempo, uma figura congelada na história. Uma verdade terrível começou a surgir nele, uma que o gelou até os ossos. Ele percebeu que estava lidando com algo além da compreensão humana, algo que desafiava todas as leis da natureza. Ele confrontou Isabela naquela noite, sua voz tremendo com uma mistura de medo e acusação. A luz da lanterna brilhou em seus olhos, mas seu sorriso nunca vacilou. Você viu, não é? Ela perguntou. Sua voz um sussurro sedoso. A verdade deste lugar, a verdade sobre mim. E então, ela lhe contou tudo. Ela confessou ser uma bruxa, uma feiticeira que fez um pacto com forças das trevas pela vida eterna. O sanatório, ela revelou, não era um lugar de cura, mas uma prisão. Um lugar onde ela atraía almas inocentes e se alimentava de sua força vital, mantendo-se jovem e imortal. Meu sangue gelou. Eu havia tropeçado em um pesadelo e escapar parecia impossível. Mas Isabela, em um raro momento de vulnerabilidade, revelou sua fraqueza. Um ritual realizado no aniversário do meu pacto pode quebrar o ciclo, cortar minha conexão com as forças das trevas que me sustentam. Ela o conduziu a uma câmara escondida sob o sanatório. Uma sala circular, suas paredes gravadas com símbolos arcanos, um pesado altar de pedra em seu centro. O ar crepitava com uma energia palpável, uma sensação de poder antigo que o aterrorizava e intrigava. Mas enquanto Lucas preparava o ritual, seguindo as instruções de Isabela, o próprio sanatório começou a se transformar. Paredes se moviam, corredores se contorciam, criando um labirinto de sombras e medo. Criaturas grotescas, manifestações da magia negra que alimentava Isabela, emergiram das sombras, seus olhos brilhando com fome malévola. Lucas se viu correndo pelo labirinto em constante mudança, as criaturas em seu encalço. Ele podia sentir sua respiração gelada em seu pescoço, suas garras arranhando as paredes, seus rosnados ecoando pelos corredores tortuosos. Ele finalmente alcançou a câmara ritual, seu coração batendo forte no peito. As criaturas estavam se aproximando, suas formas ficando maiores, mais ameaçadoras. Com uma oração desesperada, completei o ritual. Uma luz cegante irrompeu do altar, enviando ondas de choque pelo sanatório. Isabela gritou, um som cheio de raiva e angústia. As paredes tremeram, o teto rachou e toda a estrutura começou a desabar sobre si mesma. Cego pela luz, cambaleei para trás, desesperado para escapar do inferno. Ele sentiu uma mão agarrar a sua, puxando-o através de uma parede em ruínas para a noite devastada pela tempestade. Ele ficou lá por um momento, ofegante, a chuva caindo sobre ele, a tempestade de repente um alívio bem-vindo dos horrores que ele havia testemunhado. Eu nunca olhei para trás enquanto o sanatório se desfazia em poeira, engolido pela terra, levando seus segredos com ele. Lucas havia escapado com vida, mas ele sabia,
com uma certeza arrepiante que o poder de Isabela, como as nuvens de tempestade se acumulando no horizonte, não havia sido extinto. Ele havia apenas sido libertado, esperando sua próxima oportunidade de se levantar novamente.